Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso compromisso de ler a Bíblia um capítulo por dia. Já estamos na segunda carta de Pedro e hoje leremos o capítulo de número 2. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você fazer parte da leitura bíblica conosco todos os dias e entender a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que depois que você começou a ler a Bíblia conosco todos os dias, algo especial já aconteceu na sua vida. Depois você vai nos contar se você se sente mais forte, mais firme, se você se sente mais seguro. Eu gostaria depois de saber como tem sido na sua mente, na sua vida espiritual, o seu dia a dia, lendo a Bíblia conosco. Eu faço desse momento como se fosse o meu culto. Eu não tenho culto todos os dias na igreja. Então, quando eu paro para ler a Bíblia aqui com vocês, eu considero como um culto. É um culto, é um momento de devoção, é um momento de oração, é um momento em que eu concentro 100% no que eu estou fazendo aqui. E, portanto, é o meu momento de servir a Deus com vocês, tá bom? Se você puder compartilhar com outras pessoas, falar com outras pessoas, verificar também se você está inscrito no canal. De vez em quando acaba sendo desativado a sua inscrição e você tem que repetir, fazer novamente e ativar o sininho de notificações para todas as vezes que o vídeo for postado você ser notificado, tá? E sempre fale com as outras pessoas desse nosso momento, desse nosso desejo de continuar lendo a Bíblia com todos. E estamos quase terminando o Novo Testamento, gente. Isso é maravilhoso. Eu só fico triste que teve pessoas que não começaram conosco e acabaram nem estão conosco acompanhando. Mas eu fico feliz por você que começou conosco, está conosco. Você que descobriu essa leitura ao longo do caminho e todos os dias religiosamente você nos acompanha aqui e faz a leitura conosco. Então, eu fico feliz por você estar aí conosco, tá bom? Bom, nós vimos no capítulo de número 1 ontem que Pedro, eu sempre troco, Pedro, Paulo, né? Tudo é os dois com P, né? Então a gente acaba trocando. Pedro exorta sobre a importância dos irmãos ficarem firmes, tá? Ele demonstra aqui uma preocupação, porque ele disse: eu sei que eu estou partindo, aqui Pedro já está numa idade avançada, e ele disse: eu sei, eu estou preocupado, por isso eu escrevo, vou falar novamente, vou estar sempre pedindo a vocês, não abandone a fé, fiquem firmes, tá? Eu quero que vocês permaneçam firmes. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Quer dizer, vocês não vão abandonar se vocês cada dia desejarem servirem a Jesus da melhor maneira possível. E a preocupação de Pedro é porque no capítulo de número 2 ele vai falar sobre falsos mestres e pessoas enganadoras dentro da própria igreja. Vamos dar uma olhada no capítulo 2? Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, tá? Haverá também falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente, de maneira sem vocês perceberem, eles vão introduzir heresias de perdição. É verdade, eles vão introduzir coisas malignas dentro da mensagem, tá? E negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Então, gente,
Pedro aqui fala, olha pessoal, eu estou preocupado. Aqui ele está falando com os presbíteros, sabe? Com os pastores da igreja, né? Isso mesmo, né? Ele fala, continuou falando com os pastores e falando com os membros da igreja também, dizendo, olha, estou preocupado porque depois vão aparecer falsos mestres, falsos doutores, pessoas que aparentemente parece que têm uma capacidade, você olha assim, você fica até com inveja da eloquência, do jeito da pessoa falar, mas ela traz consigo uma heresia, uma doutrina encobertamente negando o Senhor Jesus, ou seja, o Senhor da igreja fica de lado e o que prevalece é o que a pessoa acha que tem que fazer. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje, infelizmente, já está acontecendo. Pessoas que não têm escrúpulo, que não têm vergonha, que não têm temor, pastores que não têm um pingo de temor a Deus e que faz coisas horríveis, aproveitando da santidade e da bondade das pessoas. E por avareza, olha, versículo 3, esse aqui eu vou marcar até com outra cor de caneta aqui. E por avareza, o quê? Ou seja, desejo de conquistar, de crescer, de status, de ganhar prestígios, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas. Não, lê de novo aí, se é isso que eu entendi. Por avareza, o que é avareza? É o desejo de conquistar, de crescer, de ganhar status. Eles vão fazer de vocês negócios com palavras fingidas. Ó, irmão, faz isso, ó, tem que ser assim, o irmão tem que adquirir isso, o irmão tem que comprar tal coisa, o irmão tem que abrir a casa para fazer um culto em casa, senão Deus não é com você, o irmão tem que e tal. Só que tudo isso são palavras fingidas para usar você. Mas aí o irmão tem que vender uma revistinha, o irmão tem que vender um bolo, tem que vender uma pizza, tem que vender uma torta, tem que vender aí tal. O irmão tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não sou contra ter uma biblioteca na igreja, uma livraria na igreja. Não posso ser contra, até porque qual fonte, onde é que nós vamos adquirir os nossos produtos? Mas o que não pode é fazer dos irmãos negócio, ou seja, você não pode ser obrigado a comprar, você não pode ser obrigado a fazer o que o pastor está desejoso de fazer. E às vezes ele quer fazer coisa por pura avareza. Deus não mandou ele fazer, mas é avareza, ele quer aparecer, ele quer ser melhor que os outros, dizer, olha, tá vendo, eu tenho que os outros não têm. Por avareza, eles vão fazer de vocês o quê? Negócio, vai ver você como um cliente, tá? Um cliente que tem que dar uma oferta, um cliente que tem que dar o dízimo, um cliente que tem que comprar uma proposta da igreja, um cliente que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Abra teu olho, tá? E aí, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, não dorme. Vai chegar a hora, essas pessoas vão pagar um preço. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, está dizendo aqui, os anjos que pecaram, tá? Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Quer dizer, se Deus não poupou os anjos que erraram, você acha que Deus vai poupar os falsos pregadores que abusam das mulheres, que abusam das pessoas? Você acha que Deus vai poupar? A destruição deles está chegando. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, lembra? Reduzindo-a a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Lembra o que Deus fez lá com Sodoma e Gomorra? Mostrando para eles, olha, se vocês forem viver de maneira ímpia, esse é o resultado. Só que tem pessoas que acham que Deus não vai castigá-lo, né? Que Deus não vai cobrar deles. E livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ló estava ali, mas estava com o coração aborrecido e não aceitava o que as pessoas de Sodoma e Gomorra faziam. Ló estava cansado daquela situação que aquelas pessoas viviam ali. E Deus então foi lá e livrou a Ló. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receosos, blasfemar da dignidade. Existem pessoas que blasfemam, gente, da dignidade. Meu Deus, existem pessoas que não sei o que pensam, mas eles não têm o mínimo respeito pelas pessoas, temor, carinho. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram juízo de maldição ou de blasfêmia, os anjos de maior poder não pronunciaram contra os espíritos quando eles foram lá lutar. Diz aqui, enquanto os anjos, sendo maiores em poder, em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos não falam, não blasfemam. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Existem pessoas que têm prazer no engano. Ela sabe que está errada, mas ela acha que está certa. Esse é o problema, o engano está na mente da pessoa. Ela acha, não, mas Deus aprovando o que eu faço. Veja quantas almas, veja o que eu estou fazendo. Quando, na verdade, Deus não vai te salvar pelo quanto você fez por Ele. Ele vai te salvar por quem você é, tá? E não pelo quanto você fez por Ele. Tendo os olhos cheios de adultério. Hoje, infelizmente, gente, existe muito adultério na igreja, sabia? Vocês sabiam que existem muitos pastores adúlteros, Não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E aí, Pedro disse que eles são filhos da maldição, porque só pensa em avareza, só pensa em lucro, só pensa em lucrar. Eu sempre falo, eu como pastor, eu penso o seguinte, eu tenho que me contentar com o meu chamado. Eu quero ter pessoas prósperas na igreja, eu quero ter pessoas vivendo uma vida brilhante, mas eu me contento com o que Deus me chamou, eu não preciso mostrar que eu sou melhor que os outros. Até um dia eu falei na igreja assim, dizendo, gente, eu posso ter você parar o seu Porsche na porta da igreja e eu chegar de bicicleta, o que tem? O importante não é a minha presença, não é meu status. O importante é o que eu vou ensinar. O importante é o que eu vou falar em nome de Cristo. Porque hoje existem pastores que acham que eles têm que estar acima. Se a minha igreja é próspera, eu tenho que ser mais próspero ainda. Não tem isso. Deus não te chamou para isso. Se você quer ser empresário, larga o ministério e vai ser empresário. Entendeu? Ah, eu tenho vontade de ser empresário. Então você não larga o ministério, porque você vai fazer da igreja um comércio. Você vai usar a igreja como comércio. Não pode. Não confunde as coisas, A igreja é de Cristo e nós temos que trabalhar para Ele, cuidar de almas. A igreja é para cuidar de almas, Existem pastores que o sonho deles, segundo até o Hernandes Dias Lopes disse, existem pastores chamados para ganhar almas,
que trocaram o desejo. O desejo de muitos pastores hoje é ser vereador, é ser deputado, é ser prefeito, é ser senador. Mas, amigo, Deus não te chamou para ganhar almas. Por que você está trocando o seu desejo? O desejo de muitos, né, é viajar. Né? Dizem que quer viajar fazendo missões. Só que lá na África, no lugar mais pobre da África, muitos não querem ir. E não precisa nem ir muito longe na África, não. Vai para o Vale do Jequitinhonha, lá divisa de Minas com a Bahia, lá no Nordeste de Minas. Ah, lá não. Lá não. Vou lá não, pastor. Tá? Por quê? Muitos querem fazer missões em Londres, muitos querem fazer missões em Paris, muitos querem fazer missões na Argentina, por exemplo, né? Em outros países aí que estão desenvolvendo. Mas então Pedro está dizendo, muitos são avarentos e são pecadores, cheios de adultérios, não tem temor, não tem escrúpulo, né? Não tem nenhum temor às coisas de Deus. E Pedro diz no versículo 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual foi o pecado de Balaão? O que o Balaque ofereceu a ele. Balaque falou, vem, profetiza contra os filhos de Israel para mim, amaldiçoa os filhos de Israel que eu vou te pagar. Entenderam? Amaldiçoa os filhos de Israel que eu vou te pagar, eu te pago. E Balaão foi. Atrás do quê? Do prêmio, do dinheiro, da ganância. Querendo poder, querendo fama. Só que Deus prensou ele num lugar que não teve jeito. Deus o derrubou, em aspas, da jumenta que ele estava indo. Sabe? Então, vamos ser de Deus. Versículo 16, mas teve a repreensão por sua transgressão. O mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Né? Lembra que a jumenta falou com Balaão porque ele queria o prêmio que Balaque havia oferecido. Estes são fontes sem água. Gente, existem muitas pessoas que são fontes sem água, tá? Nuvens levadas pela força do vento, as quais, escuridão das trevas, eternamente os reserva. Pedro está dizendo isso aqui, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne. Quer dizer, eles crescem, se incham com as suas concupiscências da carne, enganam-se, tá? Com a concupiscência da carne e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastados dos que andam no erro, infelizmente, porque hoje existem pessoas falando coisas que não tem nada a ver, sendo arrogantes, vaidosos, né, cheios de concupiscência da carne, com dissoluções, né, acabam enganando as pessoas e seduzindo-as a segui-los e não a seguir a Cristo. E outra coisa mais, prometendo, versículo 19, prometendo liberdade. Irmão, vem para cá, porque aqui está a liberdade. Aqui você vai ser livre, aqui você vai ser liberto, aqui você não vai ser escravo, quando na verdade eles são escravos da corrupção, são escravos do pecado sexual, são escravos da traição, são escravos até do vício, do álcool, fazendo abuso até de entorpecentes, mas estão no altar, falando, chamando para as pessoas serem livres, quando na verdade eles estão vencidos por o mal. E aí Pedro diz, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Existem pessoas que é vencido pelo pecado da sexualidade, infelizmente, tá? Infelizmente, falando no coração da igreja, falando para pastores, falando para obreiros, falando para evangelistas. Se você não se apegar, meu amigo e minha amiga, com a palavra de Deus e ser firme com ela, e aí você tem até que, né, se posicionar, né, posicionar sério. Mas que história é essa? Não, quero saber disso não, eu quero Jesus Cristo. E se você perceber que aquela pessoa não quer levar Jesus para você,
está tentando te levar, ganhar no papo, na lábia, sai desse lugar, porque você precisa de um lugar que cuide da sua alma, da sua espiritualidade. Você não precisa de um amigo pastor, você precisa de um pastor amigo e não de um amigo pastor. Você precisa de alguém que se preocupe com a sua alma, com o seu espírito e não com as amizades, com os banquetes, porque existem coisas que aparentemente são maravilhosas, encontros e reuniões, e as pessoas sentam e parece que, nossa, alguns olhando até parece, nossa, parece que eu estou perdendo, né? Olha lá. Só que o interesse por trás dos encontros, o interesse por trás das reuniões, muitas vezes não é o enriquecimento da alma das pessoas. O interesse por trás de tudo que acontece nada mais é do que um objetivo de ganhar, de tirar algumas coisas, de lucrar de alguma maneira. Portanto, porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, a pessoa teve o conhecimento de Deus, conheceu Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela se tornou um praticante da maldade. Ela voltou a ser mentirosa, a ser adúltera. Ela está, entre aspas, com Cristo. Ela conheceu a verdade, que é Cristo, mas ela se tornou uma pessoa adúltera, ou uma pessoa mentirosa, ou uma pessoa maldosa. Aí, ele vai dizer que o estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Você entendeu? Então, assim, uma vez que nós fomos iluminados pela justiça de Deus, eu não posso voltar atrás. Eu não posso permitir que hoje, eu conhecendo a Cristo, estou andando nesse caminho há mais de 30 anos, né? Graças a Deus, depois que eu conheci a Cristo, eu nunca bebi. Eu não posso começar a beber socialmente, né? Graças a Deus, eu nunca prostituí. Eu não posso agora achar que porque, né, eu posso. Não, que história é essa? Vai lá, Satanás. Eu não posso agora encher de ganância e começar a usar as pessoas como objetos. Não, sai para lá. Porque Pedro está dizendo, depois que eu fui iluminado, se eu começar a praticar as obras das trevas voluntariamente, tá? O meu estado agora, atual, vai se tornar pior do que o anterior. Então, eu preciso caminhar com Cristo. A minha luta contra o mal, a minha luta para ser de Deus, a minha luta para caminhar com Deus. Não volte a fazer o que você fazia, tá? Não volte a fazer o que você fazia. Muito pelo contrário, lute para cada dia você viver uma vida mais firme com Jesus, olhando sempre para frente e nunca para trás, tá bom? Acho que esse capítulo aqui vale depois uma mensagem novamente. Vale a gente voltar e trazer esse capítulo ao estudo novamente. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado. Palavra boa, palavra de inteligência, palavra maravilhosa que o Senhor ministrou agora em nossos corações. Portanto, meu Senhor, meu amado Salvador, quero agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo pela oportunidade que eu estou tendo de participar com todos nesse momento. Te louvo, te exalto, te engrandeço pela beleza da santidade do Senhor. Abençoe a todos que oram comigo, eu entrego em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado
obrigado e amém, amém, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Meus amigos, eu só posso agradecer a Deus por nos ajudar. Esses nossos devocionais ficarão eternizados. Já são quase 6 meses de devocionais, mais ou menos, ou mais, que ficarão eternizados para a próxima geração aí ouvir a gente lendo a Bíblia, e deixa Deus falar conosco, deixa Deus continuar nos abençoando, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela companhia. Eu volto com certeza no próximo capítulo, amanhã, capítulo 3 de 2 Pedro. Deus abençoe, um forte abraço e até lá.